O ministro Alexandre de Moraes do STF considera abrir um inquérito para investigar a suposta quebra de sigilo fiscal de ministros da Corte por parte da Receita Federal e do COAF. Mais um inquérito, Berenice e Marcos Vanucci. A suspeita é de que os dados que teriam vazado nas últimas semanas e sido usados em reportagens foram acessados supostamente de maneira ilegal a pedido de uma pessoa do governo Lula. Embora o STF não comente antecipadamente sobre investigações, a quebra de sigilo teria atingido 2 ministros, Moraes e Toffoli, e estaria ligada a informações financeiras detalhadas de seus familiares e escritórios. Moraes, vice-presidente da Corte, assumiu o plantão judiciário ontem, como dissemos há pouco, e com isso ele também passou a assumir interinamente a presidência do tribunal e vai assinar decisões e despachos de processos que considerar urgentes. O recesso judiciário, vale lembrar, termina no dia 31 de janeiro. Marcos Vanucci, ou seja, deixar que as investigações sigam seu processo legal, não pode. Investigar contratos milionários de familiares também não pode, não é? Sobretudo com suspeitas de interferência também em investigações, isso daí também não pode. Algumas viagens íntimas de ministros com envolvidos em investigações, como vimos anteriormente, também não pode. Agora, querer investigar como essas informações vieram a público e prejudicar o divulgador, aí sim, isso pode. Daniel, faz-me rir, né? Faz-me rir. A gente vem assistindo de forma recorrente no país essas inúmeras ações protagonizadas pelo STF, sobretudo na figura de Alexandre de Moraes. E aí, quando explode um escândalo que eu considero, né, eu acredito que muitas coisas ainda serão reveladas, tudo aquilo que já foi apresentado para nós, enquanto imprensa, já é estarrecedor, mas eu quero crer que muitos nomes ainda aparecerão e esse escândalo, na minha opinião, é infinitamente superior à Lava Jato, superior à roubalheira dos aposentados do INSS. Agora, o que a gente espera de funcionários públicos, de servidores públicos, é que, no mínimo, eles tenham a decência e o compromisso da transparência junto à sociedade civil. Quando o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, utilizando todo o seu poder, né, porque ele se acha o dono do Brasil, ele se considera o ser intocável, onde a lei só vale para outros, não vale para os ministros. Eu tenho a impressão, Daniel, e eu acredito que a nossa audiência também talvez compactue do meu raciocínio, de que me parece que as pessoas, a partir de agora, vão deixar de cursar jornalismo, psicologia, medicina, vamos fazer direito, porque a gente faz direito, daqui a pouco você se alia a um candidato à presidência da República, você se torna um ministro do STF, abre aspas, sem prestar nenhum tipo de concurso público e simplesmente você se blinda a você, a sua família. Ou seja, o pouco do direito que eu conheço, viu, Daniel? Eu sou pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal e eu não me lembro, né, no direito estar preconizado que funcionário público deve ser blindado. Eu me lembro muito bem que alguns professores diziam que todos nós, como sociedade, somos iguais perante a lei. E o que é que o ministro tem de especial para se blindar? Ora, se os nomes de ministros aparecem eventualmente envolvidos neste escândalo, e que é o que a Polícia Federal vem dizendo, por que não investigá-los? Por que não? Qual é o papel do ministro? Não é transparência? Não é o cumprimento da lei? Eu acho que está faltando um pouquinho de responsabilidade e, se me permite aqui uma colocação um pouco mais popular, está faltando um pouco de vergonha na cara no trabalho dos ministros que se blindam para se manterem intocáveis, que é o que a gente vem assistindo nos últimos anos, infelizmente, no Brasil, Daniel. Berenice, segundo o site Poder 360, foi feito um contato com a assessoria de comunicação do Supremo Tribunal Federal
para saber se o inquérito seria aberto para apurar esses eventuais vazamentos, e o Supremo Tribunal Federal, por meio da sua assessoria, respondeu que não iria comentar e que isso chamou a minha atenção. Os ministros não costumam falar com antecedência se vão abrir ou não uma investigação. Por que chamou a minha atenção? Porque no ano passado o que mais nós vimos? Ministros anunciando seus votos, proferindo decisões ao vivo em jornais da mídia tradicional. Você se recorda? Com certeza, até porque isso está muito fresco, né, Daniel? E até não consigo segurar aqui o sorriso, porque a piada está pronta, né? Que história é essa? Esses ministros, eles já têm essa prática corriqueira, tá? Vamos puxar aqui lá em 2019. Receita Federal estava investigando escritórios de ministros, a exemplo, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, né, para saber ali por que aqueles clientes desses escritórios vinculados a familiares desses ministros do STF tinham uma receita tão alta. Houve uma quebra de sigilo à época, isso que está acontecendo agora, né? Uma quebra de sigilo. E aí, o que aconteceu à época? Saiu uma reportagem na Cruzoé, aonde o Dias Toffoli, ministro, estava sendo exposto ali, e a matéria chamada ali, intitulada Amigo do Meu Pai, foi motivo para que o ministro se sentisse ali tendo a sua honra, né, a sua honra ferida. E ao invés de investigarem, continuarem com toda a investigação na Receita Federal, o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes, em um despacho, suspendeu a investigação por parte da Receita Federal. Olha como o modus operandi é o mesmo. Hoje nós estamos vendo o ministro suspendendo o início de uma sindicância, só que por parte do Conselho Federal de Medicina. Então, de lá para cá, pouca coisa mudou. Na verdade, essa situação só vem escalando, porque de lá para cá, essa matéria Amigo do Meu Pai gerou o primeiro inquérito persecutório, né, o inquérito das fake news, e que colocou o ministro Alexandre de Moraes como relator, né, o Dias Toffoli ali, num sorteio. À época o Dias Toffoli era o presidente da corte, então o Moraes foi sorteado, digamos assim, para ser o relator desse inquérito, que dura até hoje, né, já são quase 8 anos. E aí, Daniel, agora a mesma situação, né? Achei muito pertinente a pergunta do Poder 360, porque ao invés de investigarem o que está sendo denunciado, eles investigam quem é que vazou a informação. E isso aconteceu também há muito pouco tempo com o próprio Eduardo Tagliaferro, ex-assessor hoje, né, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que estava à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Ao invés de investigarem, né, o que está sendo denunciado, eles investigam o denunciante e se colocam, e aí eu faço jus ao que disse aqui o meu colega, o Vanucci, porque realmente eles se colocam num patamar, né, de supremos mesmo, de intocáveis. Nós estamos falando de pessoas, seres humanos, sujeitos a falhas, e sim, eles podem ter cometido erros. E por que não investigar? Respondo a você, porque temos um Senado frouxo, Daniel, um Senado hoje que está de mãos atadas e que é refém, boa parte deles ali são reféns do Poder Judiciário, porque tem processos na gaveta do STF.